E olha, gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente que o tempo e o clima influenciam no seu humor? Sabe quando sai aquele solzinho e junto sai a vontade de sair, de lavar roupa, de ser produtivo? Ou então quando fica aquele tempo cinza, frio, dá aquela vontade de se enrolar numa conchinha e ficar bem quietinho? Pois é, a nossa cultura, os nossos hábitos e a ciência explicam. Quem nos ajuda a responder é a psicoterapeuta e mentora Fabiana Claudino, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Oi, Fabiana, bom dia. Oi, meu querido, bom dia. É um prazer te ter aqui e poder falar sobre esse assunto. Queria começar te perguntando sobre o ambiente que a gente vive, né? A gente está sendo afetado o tempo todo pelo ambiente. Sim, na verdade, né, a ciência explica que nós somos afetados, influenciados, mas não definidos, né? Então, não é determinante, mas com certeza influencia. Mas a gente precisa ver a questão do clima, principalmente as temperaturas, né? A questão da cultura, a questão da história de vida das pessoas, o sistema familiar, tudo isso influencia, né? Mas o clima com certeza influencia bastante. E vou te dizer que até os repórteres, sabias? Com certeza. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que, nos tempos muito quentes, né, os jogadores de um time que eles pesquisaram, esses jogadores têm mais faltas, ficam mais agressivos, e os jornalistas tendem a ter uma linguagem também mais agressiva. Sabias disso? Só curioso, hein, gente? Curioso. Agora, fico me perguntando, somos animais, né? Então, isso é fato. Independente da profissão, claro que a gente, jornalista, também pode falar sobre isso, mas o público que está em casa, com certeza, também sente. Sempre, né? Então, assim, ó, no nosso dia a dia, né? Como tu mesmo falou, a gente tem vontade de ficar recolhidinho, colhidinho, né? Aquele bolinho de frigideira, aquele bolinho de chuva que a gente gosta, né? Então, assim, ó, o tempo, ele tá todo tempo, né? Nos influenciando, sim, no nosso humor, né? No nosso comportamento, nas nossas interações sociais, né? Porque se tá chovendo, tá nubladinho, tu já quer ficar mais em casa, mais quietinho, né? E se tá aquele calor, tu já quer interagir, já quer ir pra rua, já quer caminhar. Até a nossa própria postura, né? A nossa postura física, quando a gente tá no frio, a gente já fica mais encolhidinho, mais arcadinho. Então o corpo já fala, né? Da tua própria postura, que tem a ver com o teu humor e como tu tá se sentindo internamente, né? E quando tem dia de sol, tu já tá mais assim, né? Já fica mais praça perto, já quer caminhar na beira-mar, a gente que está aqui nesse lugar maravilhoso, nessa ilha formosa, né? Isso. Então, assim, a todo momento, nas relações também, né? Nas relações a gente fica mais sensível, menos sensível. Então, a todo tempo a gente é influenciado, sim. Mas, como fala a ciência, não é determinante, né? É uma influência junto com outros fatores que vão interferir. E a gente está aqui para falar também, né, Lucas, que a gente também pode ter gerência sobre isso, né? Claro, exatamente. Antes de falar da gerência, eu queria te perguntar, cientificamente falando, imagino que você que está em casa nos acompanhando também se identifique com isso, existem produções de hormônios no nosso corpo que também variam de acordo com o tempo, né? E isso acaba afetando. Sim, em dias de sol, né, a gente vai liberar os neurotransmissores, serotonina, bem-estar, bom humor, alegria, disposição. Em dias de chuva, né, melatonina, dias nublado, melatonina, mais soninho, que é o hormônio do sono, mais soninho, mais indisposição, mais recolhimento. Então, saber disso, ter essa consciência, né, faz com que a gente consiga receber isso de uma forma mais harmoniosa, né? Saber que, eu não estou deprimido, eu não estou triste, não é isso tudo, né? Mas tem a ver com o tempo, tem a ver com o meu cérebro, e aí eu posso ter gerência sobre isso, né? E tem, inclusive, Lucas, tem uma depressão que a gente chama de depressão sazonal, que acontece quando as pessoas estão próximas de mudanças de temperatura, principalmente as estações do ano, né? Outono e inverno, que tem a ver também com essa produção de neurotransmissores, né? Muito, muito interessante, porque você também que nos acompanha, no dia que estiver se sentindo borocochosinho, né? não precisa ficar achando que está com depressão também, né? Esse recolhimento também é importante e é preciso aceitar e administrar, né? Exatamente. Acolher isso, né? Acolher o que teu corpo está te pedindo. Que naquele dia tu tá mais introspectivo, mais quietinho, mais borocochô, né? Então tu fica mais recolhidinho. Mas é claro, quando você pode, né? E se você não pode, você vai ter que, né, gerenciar tudo isso que tu tá sentindo e vida que segue, né? Hoje, por exemplo, tá uma chuvinha, tá até assim, uma neblininha, né, aqui em cima no morro. Digo, opa, vamos lá, né? Então, assim, você é que escolhe. Isso que é importante, que nós sempre temos escolha. E saber disso que a gente está conversando aqui é importante para quê? Para você ter consciência desse processo. Para você não viver no piloto automático.
né? Tem a ver com autoconhecimento, também com domínio das próprias emoções, né, Fabiana? Exatamente. Eu também sou especialista em inteligência emocional, né? E saber, ter consciência dos teus processos faz com que tu possa transitar nessas emoções, porque controlar as emoções nós não controlamos, né? Elas são inevitáveis, elas vêm, né? A gente sente raiva, a gente fica indignado, né? Fica pé da cara, como a gente diz. Tudo isso vem. Só que eu saber como gerenciar isso, né, é através da consciência. É através do autoconhecimento, como tu mesmo falou, né? É se olhar, estudar, se estudar. Quando a gente fala em outros ambientes, por exemplo, né, o ambiente corporativo, né, isso também tem influência. Total. Né? Lucas, tu acreditas que, inclusive, há estudos, tem uma lei, né, que determina a temperatura dos ambientes de trabalho, dos ambientes corporativos. Olha, que interessante. Né? Uma coisa bem interessante também é que a gente liga muito a tristeza, a problemas, né, comportamentos negativos com o tempo. Com o tempo nublado, com o tempo chuvoso, com a temperatura fria, né? Temperaturas baixas. E, na verdade, o calor, ele gera muito problema também. Nos ambientes corporativos, as pessoas ficam mais irritadas, ficam mais estressadas, ficam mais agressivas, ficam mais impacientes. Então, é o equilíbrio, né? Nem muito alta, nem muito baixa, né? Uhum. E sempre importante olhar para isso e saber, né, para que lado seguir de acordo com o tempo, né, com a temperatura, com a estação que a gente está. Exatamente. E aí, no ambiente corporativo, né, imagina isso nos relacionamentos, né, na interação, né, não só com as pessoas dentro da tua empresa, né, mas com os teus fornecedores, com os teus clientes. Aí imagina, o cliente já está meio estressado, já está meio irritado, está lá num sol lascado, morrendo de calor, né? E aí não consegue uma questão de algum produto, de algum serviço prestado. Imagina a confusão que dá isso no nosso dia a dia, né? Então, ter consciência disso faz com que a gente possa também gerenciar esses relacionamentos, né? E tanto no ambiente corporativo como no ambiente familiar, né? Qual a importância de procurar um profissional qualificado para aprender a gerenciar essas emoções? Que dica que você dá para o pessoal que está nos acompanhando? Nossa, é fantástico, né? Eu estava conversando, inclusive, antes de entrar aqui, né? As pessoas perguntam, tu fica nervosa? Tu fica ansiosa? Não, eu não fico, né? Por quê? Porque eu já sei gerenciar essas emoções. E aí a gente consegue o quê? Controlar melhor a nossa ansiedade, que é um mal do nosso século, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, que a ansiedade é esse excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Então, tu viveres no teu momento presente. E uma das grandes dicas, né, para a gente poder gerenciar as nossas emoções é a consciência. É o momento presente, é tu estares aqui. E não existe inteligência emocional sem controle da impulsividade. Né? Então, sabe aqueles primeiros segundinhos que tu tá com raiva, seja porque tá calor, seja porque tá frio, né? Ou porque tu estás triste, ou porque tu brigou com alguém, enfim. Nesses segundinhos, a gente precisa silenciar. Né? Então, até existe uma técnica que eu sempre ensino para os meus clientes, né? Que é a técnica PROR. Pare, respire, observe e responda. Se tu conseguires, por quê? Porque tu dá uns segundinhos para todos essa enxurrada de emoções que o nosso corpo, né, e ele libera muitas reações, suor, tremedeira, dor na barriga, né, dá um nó na garganta, tem pessoas que querem chorar. Então, tu conseguires ter consciência sobre como você funciona, e isso é importante, a ciência nos explica, né, e saber como você pode se comportar, é fantástico, porque você vai entender que você sempre tem escolha. Né? Isso é libertador. Né? Eu sempre digo que o autoconhecimento ele é libertador, porque ele é um caminho sem volta. A gente vai se descobrindo, vai aprendendo a gerenciar nossas emoções e, automaticamente, quando eu me relaciono melhor comigo, eu me relaciono melhor com o outro. Né? É isso aí. Com todos ao nosso redor, a gente quer te agradecer muito, Fabiana, por esse bate-papo e por estar presente aqui com a gente. Querida, é uma honra estar aqui, né? Eu te adoro, te acompanho, é maravilhoso, né? E só tenho a agradecer e me coloco à disposição. Perfeito. Ótimo dia para você.